Primeiramente, boa tarde, né? A nossa aula de hoje é sobre conjuntos numéricos, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho a respeito das operações realizadas com conjuntos, certo? E vamos falar também a respeito dos conjuntos numéricos, vamos relembrar, tá bem? Só uma revisão para que vocês fiquem mais por dentro do assunto, já que foi um assunto que a gente viu lá no primeiro ano, então é bom vocês estarem vendo para que não se esqueçam, né, na hora de fazer a prova do Enem. Sim, com a minha sequência, né, a gente já teve uma aula sobre interpretação de gráficos e tabelas. Vixe, Moniel, está lá no YouTube. Essas sequências e progressões também estão lá no YouTube. E hoje, que é uma aula que era para ser aplicada ontem, é sobre os conjuntos numéricos, certo? Aí temos mais uma amanhã, a respeito de regra de três e porcentagem. E, por fim, temos uma de geometria na sexta-feira, certo? Então, vamos lá. Aqui é só um resumo das operações realizadas entre conjuntos. A primeira que a gente tem é a união, certo? A união, ela é representada por esse símbolozinho aqui, que é um Uzinho, como se fosse um U maiúsculo, certo? E ela, a união, no caso, entre o conjunto A e entre o conjunto B, são todos os elementos de A, que pertencem a A, junto com todos os elementos que pertencem a B, certo? No formato de diagrama, a gente tem a seguinte situação, ó. A união entre A e B, aliás, temos quatro situações diferentes, né? A união entre A e B, quando eles têm elementos em comum, é tudo isso, por isso que tudo está azulzinho. Quando A está dentro, quando B está dentro de A, são todos os elementos de A, certo? Quando A está contido em B, são todos os elementos de B. E quando A e B não possuem ninguém na interseção, ou seja, ninguém que está nos dois conjuntos, são todos os elementos de A e todos os elementos de B, certo? Então, a união é quando a gente junta todos os elementos. A próxima é a interseção de A e B, certo? O símbolo da interseção é o Uzinho, só que é o Uzinho ao contrário, de cabeça para baixo, ó, o maiúsculo. Quando a gente olha a interseção de A com B, certo? São todos os elementos que pertencem a A e que pertencem a B. Então, na interseção, só fica aqueles elementos que faz parte dos dois conjuntos, certo? Se a união nós juntamos tudo, a interseção é apenas o que está em comum nos dois conjuntos. Aí aqui a gente tem através do diagrama, né? Quando A e B têm elementos em comum, a interseção é somente esses elementos que estão em comum. Se B está contido em A interseção vai ser todos os elementos de B. Se A está contido em B, a interseção são todos os elementos de A, certo? E quando eles não têm ninguém na interseção, certo? Que é o nosso quarto caso aqui, a interseção ela é vazia, certo? Porque não tem ninguém na interseção. Até aí, tudo bem, Monielle? Qualquer dúvida, viu? Pode falar, pode perguntar. Eu vou seguir, tá certo? Pronto. Aí tem mais duas operações que a gente viu e que elas são muito utilizadas. A primeira delas é a diferença e a segunda é o complementar, certo? Vamos olhar aqui a primeira. A diferença entre A e B. O símbolo dela é o mesmo símbolo utilizado por nós para fazer a subtração, é esse tracinho. Então, aqui eu tenho A menos B. Aí, como é que eu defino a diferença, né? São todos os elementos que pertencem a A e não pertencem a B.
certo? Então, quando eu estou fazendo a diferença, eu vou pegar os elementos que estão em A, mas não estão em B, certo? Vamos ver aqui como diagrama, ó. Aqui eu tenho A e B. Então, a diferença vai ser somente essa partezinha azulzinha. São os elementos que fazem parte de A, mas que não estão em B, certo? Então, é como se fosse a união de A e B menos a interseção, certo? Porque os elementos que fazem parte de A e de B, eles não estão na diferença. Só está na diferença os que fazem parte de A, mas que não estão em B. Então, ó, se B está contido em a diferença vai ser somente essa partezinha azulzinha. Os elementos que estão em A e B não fazem parte. Certo? Se B está contido em A e a diferença é A menos B, né? Como todos os elementos de A também estão em B, então a diferença ela é vazia, porque aí se todos estão em B, não existe nenhum elemento para ficar na diferença. E se eles não têm nenhum elemento em comum, né? A diferença vai ser só os elementos de A. Certo? Vamos ver o do complementar? É o complementar de B com relação a A, com B contido em A. Quando a gente fala de complementar de um conjunto, certo? É esse outro complementar de um conjunto com relação a tal conjunto. Então, esse conjunto ele tem que estar contido nesse que faz parte da relação, certo? Quando ele fala complementar de B com relação a A, B tem que estar contido em A para que exista complementar, certo? Porque senão não vai ter complementar. Aí, olha, aqui uns dos símbolos que podem ser representados, né? No caso complementar de B com relação a A, que é a mesma operação de diferença, certo? Eu quero saber os números, como B está contido em A, o complementar de B com relação a A vão ser os elementos de A que não estão em B, certo? É como se fosse assim, quais são os elementos que faltam em B para que B se torne o conjunto A, certo? Então, esse é o complementar de B. Então, é a mesma operação de diferença, só que a gente vê ao contrário, né? Na questão da leitura. É o complementar de B com relação a A. Por exemplo, aqui, ó, nos exemplos. Ó. Lembrando que B ele tem que estar contido em A para que isso ocorra, por isso que só tem um caso aqui, certo? Como o B está contido em A, os elementos que faltam para completar B são aqueles outros que não estão em B, né? Mas estão em A, certo? Que é essa partezinha azulzinha. Ok? Ok, Monielle? Eu vou falar um pouquinho agora só com relação aos conjuntos. É só para a gente dar uma relembrada. Eu sei que vocês estão mais ou menos lembrados desse conteúdo, certo? A gente viu lá no primeiro ano, mas quando a gente faz uma revisão assim, a memória de vocês vai chegando. Olha, vamos falar um pouquinho dos conjuntos numéricos, né? Primeiro, nós começamos falando sobre dos números naturais, certo? Os números naturais são aqueles números que a gente usa para fazer contagem, certo? Questão de quantidade, porque uma quantidade, ela nunca é quebrada, certo? Ela é sempre uma quantidade inteira e positiva, certo? Então, nos naturais, existem alguns livros que não usam zero, como a quantidade vazia, né? Mas aqui eu vou considerar, tá certo? Então, os números naturais, eu não vou escrever todos aqui, de todos os conjuntos, mas é só para a gente ter uma noção. Inicia pelo zero, aí vem o 1, né? São todos números inteiros e positivos. A gente usa eles para fazer contagem, certo? De quantidades. Então, ele vai 0, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, né? São números infinitos. Sempre que nós pensamos em um número grande,
que para nós é grande. Quando eu somo mais um, certo? Eu tenho um número que é maior ainda que ele. Então, são números infinitos. Já os números inteiros, todos os naturais são considerados inteiros, certo? Então, esse conjunto aí dos naturais, ele está contido nos inteiros. Mas o conjunto dos inteiros, ele é mais completo. Além de ter somente os números positivos, também tem os números negativos, certo? Que nós usamos muito, aliás, se usa-se muito para registrar, por exemplo, temperaturas abaixo de zero, certo? São temperaturas negativas. E também com relação aos bancos, né? Quando você pega um empréstimo, por exemplo, você está com débito no banco, então você está devendo uma quantia, aquela quantia ela é negativa. Quando você passa pelo cheque especial, você acaba ficando com valor, com um saldo negativo, certo? Então, ele é utilizado muito para contagem de dinheiro, né? A parte financeira. Só que são números, não com vírgula, são números inteiros, como o próprio nome diz, né? Então, eu vou escrever só alguns, ó. Ele é infinito para os lados negativos, certo? Aí, vou colocar só alguns mesmo. -2, -1. E os naturais estão dentro dos inteiros. Então, aqui vem os números naturais também. O 0, o 1, o 2, e assim por diante. Até aí, tudo bem, Monielle? Qualquer dúvida, pode falar. Tá certo? Sim. Continuando. Depois dos números inteiros, tem os números racionais, que é representado por essa letrinha aí, a letrinha Q. Certo? Então, olha, o que é que ele diz, né? Tanto os naturais como os inteiros são números racionais também. Só que os racionais, assim como os inteiros com relação aos naturais, né, eles são mais completos. Então, o que é que acontece? Ó? Nos números inteiros, quando nós fazemos operação de soma, de subtração ou multiplicação, sempre vai dar um número inteiro. Mas quando a gente faz a divisão de um número inteiro por outro inteiro, por exemplo, se eu fizer 4 para 2, dá 2, é um número inteiro. Mas se eu fizer 3 para 2, vai dar 1,5, né? Então, assim, nem sempre na divisão nós temos o número inteiro. Por isso, teve necessidade dos números racionais, certo? Então, ó, eu não vou escrever ele aqui, vamos escrever pelo menos da forma geral, certo? Mas os racionais, eles são números. Eu vou escrever dessa forma. Eu tenho, por exemplo, x e y, certo? Pronto. Aqui não tem apagador, não. Mas eles podem ser da seguinte forma. Vou colocar assim, P, por quê? Eles são todos os números dessa forma, certo? De tal forma, no caso, que P e Q, eles são números inteiros, certo? Então, eles pertencem ao conjunto dos inteiros, certo? E esse Qzinho aqui, ele tem que ser diferente de zero, senão não ocorre divisão, né? Lembram que não existe divisão por zero? Pronto. Ó. Então, ó, nos números racionais, estão todos os números que podem ser escritos no formato de fração. Por isso que o conjunto dos inteiros está dentro dele, porque qualquer um número ali eu posso escrever como fração, certo? Então, aqui estão os fracionários, né? Ou seja, números com vírgulas, ou que são dízimas periódicas, aqueles que têm, por exemplo, 1,333333, que é uma dízima, são números racionais, certo? Ou os com a vírgula sem ser com dízima periódica, né? Tipo 1,2, 1,524, certo? Todos esses aí são números racionais.
Depois dele vem os irracionais, que aí é que está a diferença. Ó. Os irracionais são números com vírgula, infinitos, periodicamente, certo? Ou seja, depois da vírgula, eles são infinitos, não tem um fim, certo? E não possui periodicidade. Como, por exemplo, ó, eu vou escrever só colocando alguns números. Nem em ordem vai estar. Mas, tipo, se eu for calcular a raiz de 2, a raiz de 2 não é um número inteiro, certo? Ele é um número com vírgula e após a vírgula tem infinitas casas decimais. Também estão neles a raiz de 3, certo? Outro número também que é considerado irracional é o número π, que não é só o 3,14, né? Mas é infinito, depois do 4, certo? Tem também o φ, que é o chamado número de ouro, certo? E assim por diante. Aqui são só alguns que fazem parte dos irracionais, certo? E, por último, tem os reais, certo? Já os números reais, Moniele, ele é a junção de todos esses conjuntos, certo? Todo número que a gente conhece, certo? São números reais, certo? Então, quando eu junto todos esses conjuntos, nós formamos o conjunto dos números reais. Tem outro conjunto que a gente não viu ainda, que são dos complexos. Como, por exemplo, raiz quadrada de número positivo é um número real. Mas nos reais não existe raiz quadrada de número negativo, certo? Então, daí já vai para outro conjunto que é dos complexos, mas que nós não vamos conversar dele aqui, certo? E só para simplificar, eu achei que não ia ficar aqui, não. Mas acho que dá para tu entender, Maniela. Quem está assistindo o vídeo também. Deixa eu só dar um zoom. É só para simplificar, ó. Eu tenho os números naturais, certo? Como diagrama. Os naturais estão contidos nos inteiros. Os inteiros estão contidos nos racionais, ó, que é essa parte aqui dividindo. E quando eu junto os racionais com os números irracionais, que é essa outra metade aqui, nós formamos os números reais, certo? Então, é só para simbolizar os nossos conjuntos no formato de diagrama. Tudo bem, Moniela, até aí? A gente já terminou a revisão, tá certo? Eu separei aqui 3 questõezinhas, só para a gente comentar um pouquinho, tá bem? Se você não quiser falar nada, não tem problema, mas vamos tentar responder elas. Eu coloquei só 3, porque tem umas que são um pouquinho mais longas, certo? Mas vamos lá, ó. Essa daqui, ela é bem legalzinha. Ela caiu no Enem também. Imagine uma eleição envolvendo 3 candidatos. Os candidatos A, B, C, certo? E 33 eleitores votantes. Então, tem 3 candidatos e 33 eleitores. Cada eleitor vota fazendo uma ordenação dos 3 candidatos. O resultado é o seguinte, ó. Por exemplo, nessa primeira ordenação, 10 pessoas votou na ordenação A, B e C. 4 pessoas na ordenação A, C e B. E assim por diante. Ele, na chapinha dele, ele colocava o nome dos 3 candidatos, do candidato A, B e C, só que tinha uma ordem, certo? E essa ordem era de acordo com quem você quisesse que fosse eleito. Por exemplo, aqui, ó. O último, que são 7, CBA, significa que essa pessoa ela quer que o candidato C seja eleito, o B mais ou menos, e o A ele não quer, ele está votando ali porque tem que colocar, mas ele não quer que o A seja eleito, por exemplo, certo? Aí vamos continuar a questão. A primeira linha do quadro descreve que 10 eleitores escolheram A em primeiro lugar, B para o segundo lugar, e C para o terceiro lugar.
E assim por diante, que foi o que eu acabei de explicar. Dá para tu ver direitinho, não dá, Monielle? Deixa eu ficar dando zoom que fica melhor. Considere o sistema de eleição no qual cada candidato ganha 3 pontos quando é escolhido no primeiro lugar, 2 pontos quando é escolhido em segundo lugar e 1 ponto se é escolhido em terceiro lugar. Então, ó, quando o candidato é escolhido em primeiro, ganha 3 pontos. Quando é escolhido em segundo, ganha 2 pontos. E quando é escolhido em terceiro, ganha 1 ponto. Aí, o que é que ele quer saber? Ó? O candidato que acumular mais pontos é eleito. Nesse caso, quem é que foi eleito? Certo? Quem é que foi eleito e com quantos pontos? Ou foi A, ou foi B, ou foi C, né? Vamos fazer a conta? Vamos olhar o candidato A, tá certo? Porque é assim, ó. Eu tenho que ver, porque quando o A está em primeiro, ele não ganha 3 pontos, não é isso? Então, eu tenho que ver em quantas chapinhas ele estava em primeiro e multiplicar por 3. Então, vamos olhar, ó. Por 3, porque eu vou olhar quando ele estava em primeiro. Quando ele estava em primeiro, foi nessas duas primeiras. Então, 10 mais 4, 14, né? Então, vai ser 3 vezes 14, porque quando ele está em primeiro, por vez, ele ganha 3 pontos. Vamos ver quando ele está em segundo, como é 2 pontos, nós vamos multiplicar por 2. Em segundo, ó, ele aparece aqui na terceira linha, né? São 2 chapinhas, e aparece na quarta, quinta linha, que são 3. Então, 3 mais 2 dá 5. E por último é 1 ponto, né? Ele aparece por último, aqui, ó, na linha do 7. 7 e 7, né? Então, 14. Tá compreendendo, Manela, o que eu estou fazendo? Qualquer dúvida, pode falar, viu? Vamos fazer. Pronto, vamos fazer a conta? Eu vou fazer direto, tá bem? 3 vezes 14 dá 42, certo? Aí, 42, 2 vezes 5 é 10. 42 mais 10 dá 52. E por último, uma vez 14, 14. 52 mais 14 dá 66. Então, ó, ele realmente tem 66, né? Poderia ser a alternativa A. Só que aí a gente não sabe se A está eleito, porque a gente não sabe se ele fez mais pontos. Então, eu tenho também que calcular o de B e o de C. Vamos calcular o de B, que é do mesmo jeitinho. Monielle, só um minutinho, viste? Um minutinho mesmo. Voltei. Vamos lá, o B da mesma forma. Vamos ver quantas vezes ele apareceu em primeiro, né? Ele apareceu em primeiro, na terceira e na quarta. 2 mais 7 dá 9. Então, vai ser 3 vezes 9. Mas, vamos ver quantas vezes ela apareceu em segundo. Foi aqui na primeira, que foi 10, e na última, que foi 7. Então, 17. E em terceiro, né, que é só 1 ponto. Em terceiro, B apareceu na segunda, que foi 4, e na penúltima, que foi 3. 4 e 3 dá 7. Vamos fazer a conta? Eu tenho que 3 vezes 9 dá 27.
2 vezes 17 dá 34. Então, 27 mais 34 dá 61. E 1 vezes 7 dá 7. Então, 61 mais 7 dá 68. Então, ó, eu já elimino a primeira alternativa, porque B, por enquanto, fez mais pontos. B está eleito com 68. Por enquanto, está a alternativa C, né? Vamos verificar agora o C para saber se foi. Só tem aqui um que é 68. Mas quem sabe C não faz 68, né? Vamos ter que confirmar. C aparece em primeiro, ó, nas duas últimas, que são 10. 3 mais 7 dá 10. Depois, em segundo lugar, ele aparece no primeiro e no segundo. 10 mais 4, 14. E por último, ele aparece em terceiro, na primeira. Eu acho que. Acho que eu estou vendo, vi errado aqui, Monielle. Vamos ver, ó. Na primeira, ele aparece aqui, né? 3 mais 7 dá 10. Tá correto. Na segunda posição, ele aparece aqui, né? Que é 4. E aparece nessa outra que é 7. 4 e 7 dá 11. Por isso que eu vi errado. Vamos apagar aqui porque é 11. Certo? E por último, nas duas últimas, que é a primeira com a terceira. 10 mais 2, 12. Vamos fazer a conta? Ó, 3 vezes 10 dá 30. 2 vezes 11 dá 22. 30 mais 22 dá 52. E 1 vezes 12 dá 12. 52 mais 12 dá 64. Então, C não foi eleito, né? Quem foi eleito foi B e com 68 pontos. Então, aqui, ó, a gente ia marcar a alternativa C. Certo, Monielle? Essa questão foi tranquila? Foi, né? Tem mais duas. Ela só foi um pouquinho trabalhosa, mas porque eu fiz devagarzinho. E vocês fazendo na hora, eu acredito que seja mais rápido. Já vão logo fazendo as contas e já colocando o resultado. Eu acho, né? Mas ela não é tão complicada, essa questão. Ela foi fácil de interpretar e foi fácil de fazer também. Não teve nenhuma conta mirabolante, muito grande. Vamos para a próxima? São 3 questões. Essa daqui, ela é um pouquinho mais demorada, porque ela é aquela de diagramas, que a gente monta vários diagramas. Mas vamos ver, ó. Deixa eu aumentar ela, fica melhor de vocês lerem. Um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos com distintos, visando a públicos distintos. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupam uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir os gastos com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, 50, 45 e 40 páginas. Comprando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. E o catálogo 2 e o catálogo 3 terão 5 páginas em comum, das quais 4 também estão em C1. Certo? Dessas 5 páginas que C1 e C2 têm em comum,
4 delas também estão em C1, né? Ele fala isso. A gente não pode perder nenhum detalhe. Aí, efetuando os cálculos correspondentes, o fabricante concluiu que para a montagem dos 3 catálogos necessitará de um total de originais de impressão igual a, certo? No caso, ele quer saber a quantidade de catálogos totais, certo? Vamos lá, ó. Nesse tipo de questão, Monelli, é interessante que a gente faça os diagramas. No caso aqui, nós vamos fazer diagramas representando o catálogo 1, representando o catálogo 2, era para me ter feito maior, e representando o catálogo 3. E lembrando que nós começamos a preencher sempre de baixo para cima, daquela informação que abrange mais conjuntos. Nessa última aqui, ó, ele fala que C2 e C3 terão 5 páginas, só que dessas, 4 também estão em C1. Então, eles possuem, no total, 4 páginas em comum, certo? Então, esse 4, eu vou colocar na parte que intersecta os 3, que é esse meiozinho aqui, ó. Ele está na interseção de todo mundo. Aí ele fala que C2 e C3 terão 5 páginas, ó. C2 e C3 terão 5 páginas. Só que 4 já está aqui nessa interseção, ó, né? A interseção toda, né? Então, aqui fica apenas 1. 4 mais 1 dá 5, certo? E eles têm 5 páginas em comum. E aí eu tenho que preencher cada espacinho desse. Vamos continuar, estou de baixo para cima. C1 e C3 terão 6 páginas, certo? Como C1 e C3 têm 6 páginas, C1 e C3 têm 6, dessas 6, 4 já está aqui, ó. Então, só fica 2 para esse outro espaço. Certo? Verifique se eu estou fazendo direitinho, viu, Monela? Eu posso estar errando também. E C1 e C2 terão 10 páginas. C1 e C2 vão ter 10. Só que dessas 10, 4 já está preenchido aqui. Então, para esse outro espacinho aqui, só ficam 6. Certo? Aí vamos terminar, ó. C1, como é respectivamente, né? Então, C1 tem 50 páginas. Só que dessas 50, a gente já tem 10 mais 2, 12. Já tem 12 preenchidos aqui, certo? Então, o que sobra para esse espaço são 38. Certo? Vamos fazer para os outros, ó. C2 tem 45. Então, C2 tem 45. 6 mais 4, 10. 10 mais 1, 11. 45 menos 11 dá 34. Então, para cá, fica 34. E vamos para o último, né? C3 tem 40. Então, só que em C3, eu já tenho 6 mais 1, 7. Então, 40 menos 7 dá 33. Pronto, tá tudo divididozinho. Então, ó, para a gente saber o total de catálogos, agora, nós temos que somar todos esses números, certo? Ó, para facilitar, né, como eu sei que C1 é 50, quando eu somo 38, mais 6, mais 4, mais 2, vai dar 50. Então, tudo isso aqui já está somado. Aí vem 50 mais 34, mais 1, mais 33. Quando a gente soma isso tudo, vai dar um total
de 118, certo? Que é exatamente o item C. Certo, Moniele? Esse tipo de questão é bom fazer várias questões parecidas, porque aí elas ficam mais fixadas, porque é assim, ó, se eu errar um númerozinho ou me confundir, eu já acabo errando a questão toda. Então, eu tenho que fazer ela, Moniele, com bastante calma. Tá bem? Deu para você compreender, Moniele, a questão? Se tiver com dúvida, pode falar, tá certo? Essa é mais difícil. Mas ela é mais difícil porque eu tenho que ir com bem calma, dividindo tudo. Eu não sei se vocês têm ainda o livro de vocês de primeiro ano, mas é só pesquisar na internet questões de diagrama, de conjuntos. Aí vai aparecer questões parecidas com essas. Porque ela é questão de prática. Quanto mais eu faço, melhor eu fico em resolver esse tipo de questão. Porque tem que ter bastante paciência para não errar nenhum número. Tem que ir devagarzinho, preenchendo devagarzinho. Eu vou para a próxima. Vixe, Monielle? É a última questão. Ó, essa daqui não foi questão de Enem. Ela foi uma questão da Fundação Getúlio Vargas, certo? No vestibular de lá, quando ainda tinha vestibular. Ela é mais direta, ela não é contextualizada, porque não é uma questão de Enem. As de Enem são mais contextualizadas, certo? Mas ela é do mesmo formato da última que a gente fez. Por isso que eu quis colocar ela, para que a gente fixasse, para que vocês fixassem mais o conteúdo, certo? Ela fala assim, ó, uma pesquisa de mercado sobre determinado eletrodoméstico mostrou que 37% dos entrevistados preferem a marca X, 40% preferem a marca Y, 30% preferem a marca Z. Aí ele fala que 25% preferem X e Y, 8% Y e Z, 3% preferem X e Z e 1% prefere as três marcas. Aí o que ele quer saber, ó, considerando que há os os que não preferem nenhuma das três marcas, certo? A porcentagem dos que não preferem nem X nem Y é. Então, olha, ele fala aqui uma informação bem importante. Ó. Também existe os que não preferem nenhuma marca. E não está aqui. Então, eu tenho que descobrir esses que não preferem nenhuma marca e considerar a porcentagem dos que não preferem nem X nem Y, certo? Ou seja, os que preferem Z, certo? E os que não preferem nenhuma marca. Então, de qualquer forma, eu tenho que fazer aquele diagrama para a gente saber quantos não preferem nenhuma marca, certo? E quantos preferem somente Z. Vamos montar o diagrama? Do mesmo jeito, ó. Esse vai ser X, Y e Z. Aí, ó, de baixo para cima, Monielle, 1% prefere as três marcas. Então, 1% fica aqui no meio, porque prefere as três marcas. Aí fala que 3% prefere X e Z. X e Z está aqui, mas como eu já tenho 1, 3 menos 1 fica 2. 8% prefere Y e Z. Só que eu já tenho 1, então fica 7 para esse espaço aqui. 25% preferem X e Y. Só que 1 já está no meio, né? Então só fica 24. Será que cabe? 24. Ficou bem miudinho, Nelly.
24. Aí, continuando, ó. 30 preferem Z, certo? Só que 30 fica aqui, né? Em Z, eu já tenho 7, mais 1, 8, mais 2, 10. Então, eu já tenho 10 preenchido. 30 menos 10 fica 20. Eu não estou colocando a porcentagem, porque senão não cabe, viu? Mas é tudo em porcentagem. Y é 40, ó. Só que em Y, eu tenho 24, eu tenho 1 e eu tenho 7. Então, fica 32. Quando eu faço 32 menos 40, né? 40 menos 32, só sobram 8. E por último, o X, ó. Em X são 37, certo? Só que nesses 37, nós já temos preenchido, no caso, 24 mais 1, 25, mais 2, 27, certo? 37 menos 27, só sobram 10. Aí, vamos primeiro saber aqui o total que prefere alguma coisa, porque também tem aqueles que não preferem nada, ó. O primeiro aqui dá 37, né, que é x. Quando eu somo 10 mais 24 mais 1 mais 2, dá 37. Aí 37 mais 8 mais 7 e mais 20. Dá 72. Então, aqui, ó, eu tenho um total de 72% que prefere alguma coisa, certo? Como o total é 100%, né? Quando eu faço 100 menos 72, ficam 28. Então, 28, Moniele, é aquele que não prefere nada. Não prefere nada, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Não preferem nem X, nem Y e nem Z. Certo? Então, ó, 28 está nessa porcentagem aqui. Só que ele quer a porcentagem dos que não preferem X e Y. Dos que não preferem X e Y. Se não prefere X e Y, só fica Z, que é 20. Certo? Só que é esse 20, mais aqueles que não preferem ninguém. Ou seja, mais os 28. 20 mais 28 dá 48. Deixa eu ver que eu marquei aqui a alternativa. Isso é 48? É 48%. Ela só era um pouquinho mais difícil porque, além de fazer o diagrama todo, né, de preencher ele todinho, eu tinha que ver que o total é 100%. Então, essa diferença aqui, esses 28%, são aqueles que não preferem nada. Certo, Monielle? E além disso, somar com aqueles, os que não preferem X nem Y, são aqueles que preferem somente Z. Então, por exemplo, esse 2 aqui, ó, esse 2 aqui, ele prefere X e Z. O 7, ele prefere Y e Z. Então, os que preferem somente Z, é esse 20 aqui. Ok, Monielle? Pronto. Por hoje, nós encerramos. Eu vou encerrar a gravação.